Amém? Nós estamos aqui na noite de terça-feira, mais um estudo. E estamos aqui com o pastor Sérgio, o Ailton e o baterista de Adriano. E eu quero ler lá em Hebreu 11, capítulo 11, versículo 1 e o 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Agora eu vou passar a bola para o meu amigo Ailton. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos adorar o Senhor neste momento. Eu andei sem destino e perdi a razão. Na estrada da vida, fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma na gala, na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu andei sem destino e perdi a razão. Na estrada da vida, fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. A fonte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma na gala, na escuridão. Todo mundo junto! Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Antes de passar a palavra, a bola para o nosso pastor, para dar início ao estudo, eu vou falar para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem passar aí, viu? Que eu vou estar com o celular aqui e passando para ele a pergunta para ele dar a resposta, viu? Para vocês ficarem bastante ligados com a gente, tá bom? Agora a palavra para o nosso pastor. Nós falamos, a leitura foi através da fé. Qual é o poder da fé? No nosso pensamento, qual o poder da fé? O que é a fé? Primeiramente, a fé, a Bíblia ela fala de uma fé que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos. Se a gente for ver, nós nunca vimos Jesus, nós nunca vimos Deus, mas nós temos fé nesse Deus. Romanos, do capítulo 10, do versículo de número 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir a fazer essa fé do povo crescer se nós pregarmos a palavra de Deus. E eu sei que essa fé ela tem um grande poder, porque ela já alcançou muita gente. Ela já alcançou o mundo inteiro. O Evangelho já foi pregado a todas. E as pessoas só vão ter fé no verdadeiro Deus se ele ouvir a palavra dele. Esse é o poder da palavra. Por exemplo, o que significa fé? Essa pergunta às vezes vai para muitas cabeças, muitas pessoas que pensam o porquê. O que é fé, gente? E a gente pensa, eu
tenho certeza que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu creio. E eu creio em Deus. Eu creio em Deus grandemente. Já há 40 anos que eu sirvo esse Deus, e foi através da palavra, a palavra que me trouxe essa fé. Alguém pregou para mim. A minha vida, a maior parte da minha vida foi dedicada ao Senhor. E por quê? Pela fé. E essa fé que ela gerou em mim foi essa fé gerada através da palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. Às vezes é confuso para quem não entende, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que cada um pensa de um jeito. A fé, ela é acreditar. Eu acredito que Deus é muito mais real do que o que eu estou falando para vocês hoje. Porque Ele é o começo, Ele é o fim, e Ele dura para todo sempre. E eu, não. Se Jesus não voltar ao passar dos anos, muitos de vocês nem vai lembrar de mim, do jeito que eu era, nem vai estar, só se tocar assunto, conheceu o pastor Sérgio? Ele foi meu pastor há muitos anos atrás. Então eu creio que eu não sou eterno, como Deus é eterno. Assim, a minha matéria, é lógico que eu vou morrer, vou ressuscitar, porque é uma promessa de Cristo, e se eu tenho fé, eu acredito nisso, mas porém o tempo passa. Quantos grandes homens de Deus que morreram, e que na época todo mundo acreditava, via, ouvia, tocava, e hoje, talvez a geração que vivemos, nós nem conhece eles. John Wesley, muitos homens, Billy Graham, ele existiu. Mas, porém, quando você fala de Deus, aí é diferente. Porque Deus, Ele é eterno. Ele é, e assim mesmo, as pessoas lembram um do outro e sabem que Ele existiu por causa das escritas, das palavras. Porque se não fosse a palavra, não tinha, não lembro mais das pessoas. Quantas pessoas que já existiram antes de nós que nós nem conhecemos, porque a palavra não alcançou, não deixou nada escrito. Agora a palavra de Deus é que nos faz crescer a nossa fé no nosso Deus cada dia nessa palavra. Então nós não podemos deixar de pregar essa palavra, porque é na palavra que nós crescemos na fé. E foi através da palavra, eu creio, que Deus fez todas as coisas. No princípio criou Deus sobre todas as coisas na palavra, e eu tenho fé nisso. E eu só tenho fé nisso porque eu ouvi a palavra. E o que eu quero dizer com isso? Que a igreja do Senhor precisa de pregar, precisa de falar, precisa de mostrar esse Deus que nós servimos, porque é uma responsabilidade nossa. Jesus diz lá em Mateus, capítulo número 28, ele diz o seguinte: ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o Evangelho. A primeira coisa que ele disse foi: ide e pregar o Evangelho. E se eu for e pregar o Evangelho, então os sinais vão me seguir. Tanto em Marcos 16, 17, 18, vai estar 16, 17, capítulo 16, verso 16, 18, vai estar falando sobre esse ir de Jesus. E o primeiro ordenança dele é o quê? Ide e pregar o Evangelho. Poderíamos ter muito mais gente crendo nesse Deus que nós servimos, se a igreja olhasse mais para a palavra, se a igreja deixasse as vidas colaterais e olhasse para o alvo que é Jesus e o que ele manda: ide e pregai. Faço uma pergunta para todos que estão me ouvindo nessa hora e para nós que estamos aqui. O que nós estamos preocupados? Nós preocupamos com tudo, menos com o ir de Jesus e pregar o Evangelho.
Aquele povo em Atos dos Apóstolos, quando Jesus começou a pregar sobre a fé, e que Atos dos Apóstolos ele ressuscita e ele manda o Espírito Santo dele, no dia de Pentecostes, o povo só entendeu e só se converteu e creu no Senhor, teve fé, quando Pedro começou a pregar. Mas quando eles estavam só orando ali, o povo reuniu com curiosidade, dizendo, o que está acontecendo ali? No dia de Pentecostes. E Pedro levanta e ele faz o quê? A Bíblia diz que ele começa a pregar. E quando ele prega, o povo então tem o quê? Gerou naquele povo que estava ali fé. Fé em Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos. Porque muitos daqueles, quase 3.000 almas que estavam naquele dia ali, muitos daqueles ali talvez nem viram a crucificação e não viram a ressurreição de Cristo. Mas eles creram que Cristo tinha ressuscitado. E eles creram porque eles teve fé. E se eles teve fé, por que eles creram? Eles creram por causa da palavra que Pedro estava falando. Então, o significado da palavra, a fé é acreditar em alguma coisa. Agora, é lógico que nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, o povo acredita em muitas coisas. Acredita, nós temos fé de várias maneiras. Se a gente for falar sobre os tipos de fé, nós temos a fé natural, a fé salvífica e o dom de fé. E o homem ele precisa de alguma coisa para compreender ele, porque ele tem essa fé. Muitos procuram do lado errado. Sabe por que eles procuram pelo lado errado? É porque a igreja não assumiu o lugar certo para ministrar a palavra, para que o povo possa crer no lugar certo. Às vezes a igreja está preocupada só com aquele grupo ali. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele vai fazer e tal. Mas esquece que tem um mundo inteiro para pregar a palavra de Deus. E quando nós pegamos o foco de pregar a palavra de Deus, fica muito mais fácil de ser crente. Não é? Aquele foco ali, não, eu vou pregar a palavra de Deus porque a minha fé é essa, é a palavra, eu vou buscar. Aí eu vou preocupar com a Bíblia e é o certo a gente fazer. Nós estamos aqui na terra para isso. Para receber o ídolo do Senhor Jesus Cristo. E nós ir pregar. Por que precisamos de fé? Por que precisamos de fé? Não é? Se você pregar, se você quer agradar a Deus, você precisa de ter fé. Porque a Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não me falha a memória, está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse é o motivo por que nós precisamos da fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso de agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe. E a fé é a base para um bom relacionamento com Deus. A nossa fé, ela faz parte de um bom relacionamento com Deus. Porque se eu estiver cheio de fé, eu vou então orar, eu vou vigiar, e quando vier alguma coisa ruim na minha cabeça, para mim fazer, se eu tenho fé, eu vou falar, não vou fazer isso, porque eu quero agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus, e eu vou agradar a Deus com a minha fé. Então precisamos de ter fé, porque sem essa, ninguém pode agradar a Deus. E se eu quero agradar a Deus, eu preciso de buscar essa fé. A fé, ela tem vários pontos, né? Há muitas pessoas com crenças diferentes nesse mundo que nós estamos vivendo. Será qual tipo de fé
Será qual tipo de fé? Que é uma fé válida, que essa nossa fé é válida ou válida. Qual é a fé que nos leva à salvação? Porque podemos ter muito tipo de fé. Mas qual é a fé que nos conduz à salvação? É a fé que nós não precisamos de tocar, que nós não precisamos de ver, porque se ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, é aquilo que nós cremos. Então a fé válida que nos leva à salvação é eu ter certeza, eu preciso ter certeza que Jesus morreu e que Ele ressuscitou e que Ele vai vir buscar a igreja. Então a fé me leva a isso. A fé me leva a eu crer. A fé me leva a eu acreditar. E eu preciso de acreditar. E eu faço uma pergunta para nós. Será que a gente tem fé? É aquela pergunta que eu fiz para você aqui nos bastidores aqui. Aí você me disse, a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu torno a perguntar de novo, será que tem fé? Será que nós temos fé? Porque nós nos abalamos com muita pouca coisa. Até onde nossa fé ela chega. Talvez muitos eventos que nós passamos aqui que nos deixa preocupado, que nos deixa amedrontado, temeroso, é Deus dando um balançado na nossa fé. Eu preciso de acreditar que o Deus que eu estou servindo só vai deixar acontecer alguma coisa comigo se Ele permitir. Porque se a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele, tudo foi dado a Ele. Se a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então eu preciso de acreditar que o que acontecer na minha vida, se não for uma imprudência minha que eu procurei, houve uma permissão de Deus. Se não foi uma escolha minha. Então eu preciso de acreditar nisso. A fé é isso. A fé é isso. A fé eu tenho que usar ela no momento certo, acreditar em Deus, eu tenho que ter coerência na minha fé. Eu não posso também abusar da minha fé, porque eu sei que Deus ele vai fazer alguma coisa por mim. Não é? Romanos. O que Romanos fala no capítulo 10, versículo 9? Se confessar com a sua boca e se você acreditar que Deus ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Mas você precisa ter fé e confessar com a sua boca. Você precisa de confessar. Não adianta só ter fé e não fazer esses outros partidos. Eu preciso de ter fé. Mas aonde eu estou tendo essa minha fé? A minha fé está em Jesus, na palavra, no Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. E eu preciso de crer no meu coração. Agora, crer no meu coração é eu ter certeza. Será que nós temos tido essa certeza? Porque qual que é a maneira de fé? Eu me preocupo muito com a maneira da fé cristã hoje. Hoje todo mundo às vezes fala que cristão, né? Mas eu creio que o cristão é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas não é só crer, mas é aquele que obedece. Porque uma das coisas que nos faz mostrar a fé é a obediência. A obediência mostra o nível de nossa fé. Então, até onde temos sido obedientes? Até onde nós temos obedecido o nosso Deus? Ah, mas como que eu vou obedecer a Deus? A palavra diz que se eu não obedecer
o meu líder, quem está falando comigo, eu não consigo obedecer a Deus, porque Deus eu nunca vi ele. Então essa crença nossa, ela está firmada em quê? Ela está firmada em quê? Talvez hoje, no período que nós estamos passando aqui, nós cremos muito mais em ser morto pelo coronavírus do que a gente crer que Jesus Cristo está para voltar para levar a igreja. Ah, pastor, mas também está acontecendo aí. Mas e os sinais que têm acontecido cada dia que Jesus está voltando? Vocês já pararam para pensar nisso? Os sinais da vinda de Jesus? Só há um caminho para nós chegarmos até Deus. Só há um. E esse caminho é Jesus. Eu acho que não precisa nem eu falar o versículo para vocês, porque vocês já conhecem tanto esse versículo, de tanto eu falar, né? É João 14,6. Então a nossa fé está firmada ali, nesse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus, como Ele é o nosso Salvador, que vai nos levar para a glória. Somente Ele. Não existe outra salvação, não existe outra maneira, não existe outro caminho. Somente a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. De onde vem a nossa fé? Abra aí, Tamar, sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo de número 9. Vamos ver da onde vem essa nossa fé. Da onde vem essa nossa fé? Não é? A fé, a Bíblia diz, é um dom de Deus, ela é dada para nós. Ele vem quando você ouve a palavra de Deus. E por isso é importante ler a Bíblia e ir à igreja, onde você ouvirá a palavra de Cristo. Então, por isso é importante. Por isso é importante. Então, essa fé é um dom de Deus, gente. Ela não é um dom de Deus. Em Romanos aqui, capítulo 10, versículo de número 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. E aonde nós encontramos essa fé? Encontramos ouvir o quê? Aonde nós encontramos o que nós iremos ouvir? É na Bíblia. É na igreja. Então a igreja do Senhor precisa de estar preparada para ministrar a palavra, para que a fé ela possa ser aumentada no povo. Porque ela vem em ouvir a palavra. Pode ler. Lá em Efésios 6, 16, né? 2, 8 e 9. E Efésios 6, 16 não, porque tem aqui também. Pode ler também. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Está vendo? Então se encaixa, né? Se encaixa. O escudo da fé. Porque é uma arma que nós lutamos contra o inimigo. E por que nós lutamos contra o inimigo com essa fé? É porque se nós estivermos lendo a palavra de Deus, a nossa mente, ela se torna um escudo. Quando o inimigo vier colocar coisas que vai nos levar a pecar, aí nós temos o escudo da fé. Mas é onde nós encontramos esse escudo? Na Bíblia. Lendo a Bíblia, indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, participando, indo. E o que nós precisamos hoje ter nas igrejas, e nós não podemos abrir mão disto, é uma boa palavra, que talvez não chama muita atenção de muita gente,
Mas nós precisamos de hoje nas igrejas de Cristo de uma boa palavra. Porque é a boa palavra que aumenta a nossa fé. Quem encontrou Efésios 2 aí, 8 e 9, vai falar sobre isso, né? Então a fé é um dom de Deus. Efésios 2, 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, mas que ninguém se glorie. Está vendo? Ela não vem de vós, mas é um dom de Deus. E nós só encontramos essa graça, que é a nossa salvação, através da fé. Através da fé é que nós encontramos. Gente, a fé, ela não está firmada em nada físico, material. A fé está firmada naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós cremos. A fé está firmada na palavra, a palavra que fortalece a fé. Como a fé em Jesus afeta a sua vida? Como que a fé em Jesus, ela afeta a sua vida? Acreditando que ele foi crucificado e renasceu de novo. A transformação na nossa vida. Porque a fé, ela traz isso. Aí nós acreditamos, nós cremos que ele morreu e foi ressuscitado, como você disse. Porém, qual é o efeito que ela vai fazer em nós? É como se o cara estivesse doente e ele vai no médico, o médico passa uma medicação e ele faz uso da medicação e aquela medicação faz um efeito na vida dele, um efeito positivo. E a nossa fé é como um remédio, é a palavra. E qual que é essa fé, qual é o efeito que ela tem feito na minha vida e na sua vida? É um milagre, né? A mudança de vida. Eu matava, não mato mais. Eu roubava, não roubo mais. Essa é a transformação que a fé faz a palavra faz através da fé. Essa é a transformação. Então você acha que hoje o mundo precisa de fé, né? De fé. Mas a fé certa. Sim. Porque, como eu disse aqui, nós estamos num mundo cheio de fé. Só que fé em coisas erradas. Agora, a fé, o que é a fé certa hoje? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, das coisas que nós cremos. E nós cremos em quê? Em Cristo. E é a palavra. Essa fé, há muitas outras fés que existem por aí, o cara tem fé naquilo, naquilo outro, mas a vida dele não transforma, não traz mudança. Mas quando a nossa fé está em Cristo, ela traz o quê? O drogado que usava droga não usa mais. Quantas pessoas são libertas porque eles acreditam? Então essa é a mudança, é o efeito, é até onde a palavra nos afeta. Então a mudança de nossas vidas mostra até onde a nossa fé vai. Porque nos afetou até tal lugar. Então é importante a gente olhar a fé por esse lado. Que a fé é isso. Vamos ver a primeira carta de João. Primeira carta de João, epístola aí, capítulo 5, versículo de número 4. Gálatas 2:20 também vai falar sobre como a fé em Cristo afeta sua vida, as nossas vidas. Como que essa fé afeta? Vamos ver dentro da Bíblia. Não é? O que a Bíblia vai estar falando para nós. O que ela afeta? O que ela tem feito em nós? Qual é o efeito que a fé tem feito em nós? Porque se nós não tivermos mudança nenhuma, então nós não temos fé. E se nós não temos fé, então nós não alcançamos o arrebatamento da igreja. Na nossa vida eterna com o Senhor Jesus. Agora, a vida eterna, todos vão realmente ter.
Porém, mas até onde essa vida vai alcançar? Pode ler. 5,4, né? Isso. João 5,4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Isso mesmo, isso. É pela fé que nós guardamos os mandamentos. E quais são os mandamentos? Não precisamos nem de falar os mandamentos do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, você já viu, é o mandamento, é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento que Jesus mandou? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito pesado, companheiro. Porque não mediu o limite ali. Todas as coisas, né? Todas as coisas. Sobre filhos, sobre esposo, sobre os bens financeiros, sobre eu mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, sim, isso eu faço. Por quê? Porque ele pegou esse versículo aí para ele. Amar a Deus, que é o primeiro mandamento. João jogou o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o segundo mandamento, é o primeiro mandamento. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas, gente, é eu ter que amar a pessoa do jeito que ela é eu ter que amar a Deus sobre a minha própria vida. E Jesus, ele fala bem claro com isso, ele diz o seguinte, que quem quiser achar essa vida aqui, perde a vida eterna. Mas quem perder essa vida aqui por amor de mim, encontrará. Outra coisa que Jesus fala também, que deixa bem marcante para a gente, ele fala o seguinte, quem quiser ser digno de mim, renuncia a si. O que é o renunciar a si? As minhas vontades, os meus pensamentos, o meu eu, o meu acho. Quantas pessoas que no começo, na empolgação, renuncia e depois quando vai passando os dias, vai vendo e ele não consegue. Então, por amor, quem quiser ser digno dele tem que renunciar. E depois ainda vem a segunda parte do versículo, dizendo o seguinte, toma a sua cruz e siga-me. Porque as dificuldades virão. Qual outra aí? Lá em Gálatas. Em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É tremendo isso aí, né? Paulo era o cara. Ele poderia falar isso aí. Você já pensou? Eu não vivo mais. O que ele está falando esse eu não vivo mais? Isso aí ele está falando o quê? O próprio versículo deixa claro aí que é pela fé. Então eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Gente, o cara conseguiu renunciar a ele mesmo. É por isso que ele fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele pode dizer isso. Será que, eu faço uma pergunta a todos que estão nos ouvindo nessa hora, será que você tem conseguido renunciar a você mesmo por amor a Cristo? Eu acho que não adianta a gente tentar, assim, né? Porque quem que não pensa em si? Quem que primeiramente não pensa em si, em qualquer decisão que ele vai tomar? Você vai tomar uma decisão, primeira coisa que você pensa, será que isso vai me prejudicar? Se eu for ajudar o irmão fulano ou fazer alguma coisa, isso vai me prejudicar? Então, Paulo, ele não temeu isso. Ele disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É muito forte.
que a Bíblia ela nos mostra. A Bíblia ela mostra o que é fé. Primeira coisa que eu digo que é fé é o cara vencer o mundo. O que é o mundo? Cachaça. O mundo é tudo aquilo que não agrada a Deus e que não vem nos edificar. E você pode ver que as coisas do mundo, ela não nos edifica. Só um momento que é prazeroso, mas depois traz derrota, frustrações. E quantas pessoas que começam a beber para ter uma alegria e depois ele acaba perdendo o domínio da bebida e vira um alcoólatra e só vai trazer destruição na vida dele. Então o mundo é tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo tipo de pecado que não agrada a Deus. O mundo não é o planeta Terra em si. O mundo é as ações das pessoas que fazem sem agradar a Deus. E nessas ações, que os homens praticam é que perde o caminho da salvação. Segunda coisa, a fé ela ajuda contra os ataques do diabo. Aquela referência que você leu lá, que o escudo da fé, de Efésio. Então a fé, ela ajuda a lutar contra os ataques do diabo. Precisamos de ter fé, gente. Precisamos de aprender a ter fé. Vamos olhar para Jesus Cristo, sabendo que Ele é o único consumador da nossa fé. Ele que nos comprou. Terceiro lugar, ela muda a forma como você vive. O ambiente, tudo. Ele muda a forma como você vive. Como você fala. Você pode ver que o vocábulo de um cristão é diferente do vocábulo de uma pessoa do mundo. Vocês já prestaram atenção nisso? O vocábulo cristão é apurado, é vigilante, não falando palavras torpes, não falando palavras sem pensar. Enquanto a gente vê no mundo, o que vem na boca, a pessoa fala. Então, até no falar, você conhece que aquela pessoa tem fé em Jesus, que mudou a vida dele. Que a fé trouxe mudança na vida dele. Por exemplo, a pessoa que tem fé, ela fala assim, vai dar certo, esse produto que Deus vai. E a pessoa mudando, ela, isso aí não vai dar certo não, isso aí vai dar um B.O. Você cai na merda. Na merda. A gente vê já nisso, e muitas coisas até a pessoa xingar. Se acontece uma coisa com um cristão que tem fé, ele fala o quê? Misericórdia, me ajuda, oh meu Deus. Uma pessoa que do mundo, quando acontece alguma coisa, ele já faz xingar. Não é? Então veja bem, muda, a fé, ela muda o jeito de você viver. Ela muda o jeito de você ver as coisas. Você vê com um olhar de perdão, você vê com um olhar de paciência. Isso é o que a fé ela proporciona em nós. O que nós temos feito, né? E a fé é a garantia da vida eterna. A fé é a garantia da vida eterna. Você achou aí 3 João aí? Lucas 17, 6, pode ler. Lucas 17, 6. Respondeu-lhe o Senhor, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e te transplante no mar, e ela nos obedecerá. Se há fé, se tiver fé. Se você tiver fé e falar, levanta-te e precipite no mar, assim será feito. E há do grão de mostarda.
Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você falar para aquele monte ali, erga-te e precipite no mar, assim vai ser feito. E quantas vezes sempre a gente olha mais pelo físico, né? Porque quando Jesus fala isso, eu já vejo uma montanha, um morro bem grande, e rapaz, fala para aquilo lá erguer, sair, ele vai sair da frente. Mas se a gente olhar pelos olhos da fé, que Jesus está falando ali num duplo sentido, quantas vezes nós não prosseguimos a jornada porque nós não mandamos o monte sair da nossa frente? A luta, o problema. Quando Golias confronta Davi, confronta o povo de Israel, e Davi, o que ele vê ali? Uma montanha muito grande. Mas Davi, ele teve fé. Porque ele desafiou aquele gigante dizendo o seguinte, quem és tu para desafiar o povo de Israel? E o que ele olha para aquilo ali era um problema que ele estava enfrentando. E ele olha para ele e fala, quem é você? Você vai sair da frente. Você vai sair da frente. A gente começa a olhar a fé daquele menino, um adolescente, começando a adolescência dele, 16, 17 anos, um menino franzino. Como que ele vai, olha para aquele gigante ali, se não fosse a fé, gente, foi fé que ele usou, e ele tirou aquilo ali, com uma pedra na funda, ele derrubou o gigante, foi lá e cortou a cabeça. E muita gente, às vezes, ele tem a fé, ele consegue mandar o monte sair de perto dele, mas ele não conclui porque ele acha que já recebeu a vitória. Veja a atitude que ele tem fé. Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante, cortou o pescoço dele. Então ele teve certeza de que aquele gigante não ia mais levantar na vida dele. E quantas lutas nós enfrentamos, quantas coisas nós passamos, e nós, às vezes até derrubamos, mas aí nós queremos triunfar, e o gigante levanta de novo com todo o poder. Isso eu estou falando de luta interior dentro de nós, luta do dia a dia, que eu venci, Jesus me perdoou e tudo, mas se tornar a fazer de novo, o que aconteceu? O gigante levantou contra ele de novo. Então veja bem, para a gente resumir aqui, já está aberto aí em Marcos 9, 21, como a sua fé pode aumentar? Como a sua fé pode aumentar? Jesus perguntou aos homens, crê? E eles admirou que estava com a dificuldade de crer. Eles admirou porque eles não admirou, eles admitiram que estava com dificuldade de crer. E talvez Jesus nos pergunta hoje, como tem sido a nossa fé? De que maneira nós temos crido nele? Em parte, em algumas coisas? Ou será que nós temos feito igual Paulo? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O tempo ali está acabando. Pode ler a passagem aí para a gente terminar. Marcos 9, 21. Fala, perguntou Jesus ao pai do menino, há algum tempo isto lhe sucede desde a infância? Respondeu. Só isso? Desde a infância, ele respondeu. Até o 24, né? Isso. Desde a infância ele respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Está vendo? Tem que crer.
O que crê é isso. Você recebeu a salvação da sua vida eterna e a sua vida, a sua morada lá na glória, através do quê? Da fé, de crer. Mas primeiramente precisa de crer. Precisa de crer. Então vamos orar para que Deus possa abençoar, né? Abençoar aí a cada um que ouviu o ensino da palavra de Deus, que você tenha mais fé. O Espírito Santo colocou no meu coração para trazer essa fé para nós, para aumentar a nossa fé, e temos certeza de que Deus, Ele vai aumentar a nossa fé. Vamos orar. Pai Celestial, Amém. que o Senhor possa estar abençoando cada um que ouviu a palavra, abençoando, ó Pai Celestial, nessa hora que eu peço a Ti para aumentar a fé. Ensina o Teu povo que o Senhor escolheu a crer no Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar esse povo, quero abençoar cada ovelha ali que o Senhor confiou em mim, ó Pai, do Teu rebanho. Eu quero abençoar esse povo, que eles sejam prósperos na vida financeira, na saúde, Senhor, na vida espiritual, que o Senhor esteja com cada um, ó Pai. Senhor, eu te peço, porque eu creio no Senhor, que o Senhor pode fazer, e que o Senhor está com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Canta aí um hino assim para finalizar aí, meu amigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Oh, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Oh, a Tua igreja te adora.